gratidão. E aqui a gente vai falar de prosperidade, né? Então, prosperidade está totalmente ligada ao nosso alinhamento, à nossa evolução. Então, a gente não pode forçar, né, o nosso ser. Aqui perguntam sobre técnicas, né, essas técnicas. A gente não pode forçar o nosso ser. Então, nunca a gente pode forçar nem o nosso ser interno, nossa consciência, o nosso núcleo interno, e nem o nosso ser externo. Ou seja, a gente não pode caminhar no mundo que nem louco, com ações, porque alguém está querendo, ou está pressionando, ou porque quer algo, porque... Então esqueça isso, né? Esqueça, as circunstâncias acontecem para todos nós passamos por circunstâncias onde alguém está pressionando, onde alguém quer alguma coisa, onde alguém quer... E tudo isso não é prosperidade, né? Prosperidade é, em primeiro lugar, a generosidade, a gratidão, o amor que nós temos com nós mesmos, com aquilo que nós fazemos com nós mesmos, com aquilo que nós compartilhamos com o mundo, com aquilo que nós estamos servindo às pessoas, aos seres humanos, a tudo que está ao nosso redor, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, inclusive em sonhos, né? Nosso processo evolutivo, a gente continua trabalhando dentro do sonho, e os nossos irmãos também, e tudo vai sendo acessado, e a gente continua servindo, porque o nosso corpo, o veículo, né, fica quieto, e o nosso espírito, a nossa mônada, enfim, ela vai fazer suas experiências também nesse momento do sono, né? Então, a gente não pode forçar, né, ou nos obrigar, ou alguém nos obrigar a algo. Então, prosperidade não está vinculada à força, forçar uma situação, mas ao nosso alinhamento com aquilo que nós desejamos. Então, nós vamos nos transformando e vamos nos alinhando àquela essência, aquilo que nós somos, ao nosso arquétipo, ao nosso modelo, ao nosso original de fábrica, e a gente vai melhorando e vai aprimorando. Então, as coisas não podem ser da noite para o dia e não podem ser forçadas, né? Então, qualquer processo que a gente queira resolver, ou qualquer situação que a gente queira resolver na base da força, a gente vai entrar naquele fogo, falamos em outros vídeos, no fogo fricativo, na velha energia do velho mundo, que quer tudo para ontem, que quer as coisas do jeito que ele quer. E quem é esse que quer do jeito que ele quer? É o ego, né? Então, esse mundo, nós estamos transmutando, transcendendo, nós estamos entrando num novo mundo, um mundo onde as pessoas prosperem. Então, para elas prosperarem, elas têm que sair dessa aflição e dessa imposição, desse sistema que quer impor as coisas, que quer impor o tempo, que quer impor as conversas, quer impor as crenças, emprestando, né, crenças para os outros, achando que os outros têm que ser como tem que ser. E isso não funciona, porque cada um de nós tem uma consciência, cada um de nós tem uma tarefa nesse mundo, e cada um de nós veio para contribuir uns com os outros e com o planeta, com uma nova Terra, com a construção de uma nova Terra. Por isso estamos nessa fase. Viemos numa época de transição planetária. Então, todos nós que viemos numa época de transição planetária, estamos aqui para contribuir com o todo. Então, isso significa que estamos aqui para prosperar, sim, porque estamos contribuindo. Quem está atuando em nós é Deus através de nós, né? Então, nós sozinhos não poderíamos nem existir. Existimos porque existe uma luz que nos guia, que nos move, que é Deus, que é o todo, e que está trazendo essa possibilidade de a gente se aprimorar, de a gente crescer e sair dessas crenças de que isso precisa ser agora, que isso é assim, que isso é tanto, que aquilo é tanto, dessas métricas todas. Vamos honrar as coisas, vamos fazer as coisas, mas temos que ter o nosso processo respeitado, o nosso processo interno. Então, busque sempre o seu ser interno, não forçá-lo, né? Técnicas, ou seja, você extrapolar a sua capacidade de fazer as coisas por conta de circunstâncias externas. Então, isso não é
prosperidade. A prosperidade é um alinhamento, não é um querer desenfreado, não é uma loucura, né, que as pessoas ficam aí cheias de técnicas, cheias de coisas, e não forçando ser alguma coisa que ele não quer, né? Nunca faça, jamais, o que o seu ser interno não quer. Então isso é uma regra da consciência, é uma lei evolutiva, ou seja, a lei evolutiva ela preserva o ser, a divindade, aquele ser que está ali, que está servindo ao mundo, que está fazendo um trabalho que ele veio fazer, não importa que tamanho que seja, se é pequeno, se é médio, é grande, não existe isso, né? Importa o coração, a generosidade daquele ser que está fazendo, e ele está imbuído daquela lei, daquela energia, para que ele possa crescer e ajudar outros também nessa jornada. Então a prosperidade, a gente já está vinculada à nossa capacidade de se doar ao todo, de fazer aquilo que a gente veio fazer da melhor forma que a gente consegue naquele momento, né? Então a pessoa fala, não tem problema, se você não, nesse momento é o que você consegue, está dentro dessa capacidade, acabou. Ninguém pode te obrigar a uma coisa maior do que a pessoa pode. E assim, a prosperidade ela é um alinhamento, então você vai se alinhando, vai fazendo, vai sendo para você, e aí as coisas, o ter ele vem como a consequência, você está sendo. É diferente de você fazer uma busca frenética por alguma coisa, você não sabe nem quem você é, mas porque você quer atender a alguma urgência, que na maioria das vezes é de alguém, ou de alguma outra situação. Então, vamos trabalhar a prosperidade, que a prosperidade ela é suave. Ela não pode ser uma coisa desenfreada que a gente sai correndo, querendo, né, a todo custo, porque ela envolve a nossa energia, o nosso ser, o nosso alinhamento, e o nosso alinhamento é algo sagrado, algo que a gente tem que preservar, né, a nossa energia, o nosso mecanismo, e tudo que está nos sendo ofertado para que a gente possa evoluir e crescer. Então, vamos sair disso também, porque uma nova Terra, essas coisas não vão existir mais. Por quê? Não vai existir mais os seres separados brigando uns com os outros por coisas. Então, a gente vai chegar num ponto de entendimento que tudo que existe no planeta não é de ninguém, é de todos. Por quê? Porque os recursos do planeta, eles pertencem ao todo, a Deus, né? A criação. Então a criação ela vai distribuindo. Esses recursos eles têm que ser distribuídos para que todos possam acessar. Então não é isso é meu, aquilo é seu, aquilo não, todos têm o direito, por quê? Porque todos estão vivos dentro desse ecossistema, contribuindo para o todo. Então, na medida que a gente tem essa consciência de integração, eu não vou, o outro está ali, eu tenho uma condição de ajudar, eu vou dizer não, né? Então, isso tudo acaba acontecendo por um mecanismo consciencial que a gente vê e ajuda aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, aquilo que não consegue, não faz, mas de alguma maneira você está sempre levando, seja uma palavra, seja uma inspiração, seja uma atitude, qualquer coisa. Então, esse mecanismo de evolução da nova Terra é um mecanismo de energia criativa, de alegria de viver, onde a gente vai estar sempre interagindo para que todos possam ascensionar, todos possam crescer. Então, essas barreiras e as pessoas, os que não querem, eles vão estar na opção que não querem. Mas os que querem, eles vão estar unidos para fazer esse processo, porque assim é a lei superior. Então, a lei superior, ela tem que ser respeitada porque é a lei da vida. E a lei da vida, o que quer? Eu sou a prosperidade. Gente, repete. Mas não repete mecanicamente, sente a vibração das palavras. Eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade. Então, a pessoa repete isso, eu sou prosperidade de coração, e sente todas as células vibrando. Deus nos fez perfeitos.
Em essência, somos todos perfeitos, todos temos a mesma, digamos, a energia crística está presente em todos nós. Então, só precisamos permitir, né? Como os nossos mestres aqui dizem, se permitir que abra aquele fluxo e vai junto com aquele barquinho, né? Sem resistência. Por quê? Porque as circunstâncias do mundo que a gente viveu, vamos considerar já vivido, é um mundo de circunstâncias que impedem o ser de evoluir. Por quê? Porque essa era a forma de manter aquilo. À medida que nós crescemos, evoluímos, desenvolvemos a criatividade, vamos nos unindo uns aos outros, vamos criando coisas, vamos criando possibilidades e todo mundo vai prosperando. Quantas pessoas criaram hortas, isso e aquilo, e todo mundo vai se beneficiando, ou seja, todo mundo vai aproveitando isso, todo mundo vai contribuindo e ao mesmo tempo está usufruindo das coisas com sabedoria. Então, a gente ficar nesse negócio de não, agora tem que... Você está forçando o seu ser interno mais do que ele pode, né? Então não pode. Assim como o externo que sai desenfreado, se arrebentando todo no mundo, porque precisa disso, daquilo. Então é momento da gente se voltar para dentro, arrumar essa energia, alinhar, porque o alinhamento traz aquilo que é necessário. Por quê? Porque Deus todo sabe o que a gente precisa antes que a gente peça, sabe? Então, o Espírito, a mônada, Deus, como a gente quiser chamar, o todo, a fonte, colocou a gente aqui para uma tarefa e sabe tudo de nós. As circunstâncias que você está, se